Olá galera da Química de Plantão, tudo bem? Bom pessoal, nesses últimos dias, com certeza você deve estar pensando como é que vem o Enem, né? Com relação àqueles conteúdos que são elaborados de última hora. Aqueles conteúdos que os elaboradores procuram pegar daqueles assuntos que vêm sendo cotidianamente discutidos. Como por exemplo nesse ano tão atípico, com relação à vacina, com relação à pandemia, os remédios que foram propostos, né, os sanitizantes que foram propostos, né, que melhor têm atuado sobre o vírus. Então, eu aposto num conteúdo que é o de Química Orgânica, com relação aí à questão da identificação das funções orgânicas, tá? Aplicado, logicamente, à questão dos diversos medicamentos que foram sugeridos para combater a Covid, né, e aí são muitos, tá? A gente vai ver agora no quadro alguns deles. E na parte de soluções, eu também aposto na questão sobre a produção de sanitizantes, como por exemplo do hipoclorito de sódio, né, com relação à água sanitária, né? Também na questão do álcool, para a produção do álcool em gel, do álcool glicerinado, né? Temos aí questões bem interessantes com relação à porcentagem, com relação à porcentagem massa por volume, né? Então são assuntos que podem vir acompanhados aí de muita discussão, de muito contexto, e isso é bom que você esteja ligado, tá certo? Vamos agora aqui para o quadro ver algumas dessas questões na forma de exemplo. Vamos lá? Então, pessoal, se uma das questões que caírem sobre química orgânica for relacionada, por exemplo, à ivermectina, que está representada por essa fórmula aqui, nós temos aqui a ivermectina, medicamento aí que esteve presente em diversos kits, tá, contra a Covid-19, diversas prefeituras, diversos hospitais, diversos governos utilizaram no seu kit anti-Covid esse medicamento, tá? Então, se vier a ivermectina, quais funções orgânicas, por exemplo, podem ser exploradas aqui? A gente pode perceber aqui. Uma delas, nós estamos vendo aqui, ó, uma delas é a função éster. A função éster. Lembrando que fórmulas complexas como a da ivermectina, é impossível a gente fazer a nomenclatura sistemática, tá? Então, nesses casos, existe uma nomenclatura auxiliar, tá? Uma nomenclatura que vai ser mais do ponto de vista farmacológica. Então, vai ser uma nomenclatura que a gente conhece de maneira mais comercial até. Outra função orgânica aqui, e vista em toda a extensão dessa cadeia, é a função orgânica éter. Lembrando que nessa função orgânica, nós temos o oxigênio como heteroátomo, tá? Entre dois carbonos. No éster, temos também esse oxigênio como heteroátomo. Entretanto, nós temos ele seguido do mesmo carbono ligado aqui na carbonila, tá, pessoal? Então, existe uma diferença bem interessante, né? Bem pronunciada entre o éster e o éter. E a outra função orgânica aqui, ó, que pode ser vista, é o grupo hidroxila ligado à cadeia. Lembrando, essa cadeia ela não é aromática, tá? É uma cadeia que não é aromática, portanto, ela é alicíclica, tá? Ela é alicíclica, é uma cadeia que não é aromática, portanto, nós temos aqui o grupo álcool. Nós temos aqui o grupamento álcool, ok? Então, aqui não pode ser confundido com fenol, tá, pessoal? Aqui no caso nós temos o grupamento álcool. Podemos ver, ó, que esse grupamento álcool se repete aqui. Podemos ver que os grupamentos éter se repete aqui, tá? Se repete aqui novamente, aqui, ó. Então, o grupamento éter, ele é o que mais se repete nessa estrutura da ivermectina, tá, pessoal? Nós temos aqui, ó, diversos grupamentos do tipo éter. Essa é a nossa primeira estrutura que pode cair no Enem. Eu não poderia deixar de falar, né, nesse par cloroquina e hidroxicloroquina, tá, pessoal? Muito falado, né, em 2020,
e ainda em 2021. Tá? Essa substância que é muito conhecida, né, no meio, na medicina, né, que tem sua ação comprovada, né, em algumas situações, né, como por exemplo na malária, tratamento da malária, ela foi muito falada nesse tempo de pandemia. Tá? E a cloroquina, nós temos aqui a cloroquina, tá? A cloroquina e a hidroxicloroquina, quem sabe, podem ser temas desse Enem 2020, não é? Lembrando que, nesses casos aqui, nós temos uma função aqui halogenada, né? Com aqui o cloro como sendo um ator principal, né? Inclusive na nomenclatura fica muito claro isso, tá? Entretanto, nós temos algo muito interessante nessa função, que são os grupos que contêm nitrogênio, tá? Nós temos aqui, ó, tanto na cloroquina como na hidroxicloroquina, nós temos as mesmas funções, sendo que aqui o que diferencia, logicamente, é o grupo hidroxi, tá? Pelo radical aqui, pelo grupo funcional, na verdade, hidroxila. Bom, aqui nós temos, ó, uma função química muito conhecida, tá? Essa função química se repete na cloroquina. Essa função química nós sabemos que é uma amina, beleza? Então, a amina é uma função química orgânica nitrogenada, derivada da amônia, por substituição dos átomos de hidrogênio por grupos orgânicos. Aqui nós temos um grupo orgânico arila, tá? E aqui nós temos um grupo orgânico alquila. Aqui é interessante ver que nós temos uma amina dissubstituída. Veja que ainda contém um átomo de hidrogênio. Importante também é a gente olhar que nós temos aqui uma outra amina, tá? Vou continuar aqui circulando de roxo. Aqui uma amina trissubstituída. Então, essa amina e essa amina são diferentes, tá? O caráter delas é diferente, tá, pessoal? Por conta dessa substituição aqui que foi dupla e aqui que foi tripla. São aminas, porém, com caráter um pouco diferentes, tá? E aqui embaixo, isso é muito importante para que ninguém erre isso lá. Caso haja alguma pergunta em outra função parecida, né? Aqui nós não temos uma amina. Quando o nitrogênio, no caso aqui, ele aparece com uma ligação dupla, aqui nós temos uma função chamada de imina, tá? Então aqui nós temos uma imina e não é uma amina, é uma função nitrogenada diferente, tá? As propriedades são diferentes. E no final, né, para que a gente feche aqui o raciocínio, logicamente que nós temos aqui na hidroxicloroquina, nós temos o grupo funcional hidroxila, configurando aqui uma função álcool. Então, funções químicas orgânicas como essas, e aí a gente pode também citar outros medicamentos que foram falados em 2020, como por exemplo a azitromicina. A azitromicina também tem funções químicas nitrogenadas, tá? Podemos falar também do redenzivir e outros compostos que foram mencionados nessa pandemia. Todos eles podem cair no Enem. E por último, nós temos as soluções, né, que podem ser aplicadas ao Enem, mas com um contexto da pandemia. Nessa pandemia, nós ouvimos muito falar na produção do álcool, né? No combate à eliminação da capa de gordura do coronavírus e, por consequência, do próprio vírus, não é verdade? E o álcool, ele foi comercializado tanto na forma líquida, tá? Tanto na forma líquida, logicamente que na forma líquida em uma solução, tá? Como também na forma de gel, ok? Como na forma de gel. Na forma de gel,
nós sabemos que aqui ele está em uma dispersão coloidal. Ele é um coloide. Aqui seria uma solução verdadeira, diluído em água, tá? E aqui numa dispersão coloidal. Muito bem. Tanto na solução líquida como no gel, nós temos que ter atenção nas concentrações, tá? Uma concentração muito falada foi a concentração em massa por volume, tá, pessoal? Porcentagem em massa por volume. Essa porcentagem em massa por volume, ela diz respeito à massa do soluto, tá? Que está contida em 100 ml de solução, que está dispersa em 100 ml de solução. Então, muito importante esse tipo de concentração para a resolução de algumas questões. Então, por exemplo, um álcool em gel que ele tem, né, uma concentração 70%, se for em massa por volume, quer dizer que ele vai ter 70 gramas, né? Ele vai ter 70 gramas para cada 100 ml de solução, tá? Por exemplo, seria esse valor. Também nós temos as concentrações que foram dadas, de vez em quando foi dada em proporção massa por massa, tá? Isso devido a quê? Devido a algum interesse comercial, tá? Ou devido à forma de como foi concebida a solução, tá? Algumas indústrias optam por fornecer a concentração massa por massa, tá? Que é aquele famoso título. Aqui é a massa do soluto, tá? Essa massa do soluto é em grama, sempre em grama, aqui também é em grama, tá? Contida em 100 gramas da solução. Então, dependendo de como se apresenta o produto comercial, você pode encontrar em massa por volume ou você pode encontrar em massa por massa, tá? Isso depende de como se apresenta o produto, tá? Ou de como, né, a indústria opta por apresentar aqueles cálculos, tá certo, pessoal? Então é muito importante que você no Enem, se der tempo, né, nas últimas horas, você lembre de como fazer esses cálculos. Não precisa decorar, tá? A decoreba, ela, em muitos casos, vai lhe prejudicar, tá bom? É só pensar no enunciado da questão, relacionar o que a questão está falando, que você vai automaticamente saber montar a equação. E se não souber montar a equação também, nos cálculos químicos você consegue resolver a maioria por simples regras de 3. Tá, pessoal? Então essas aqui são as minhas dicas finais para vocês que vão fazer o Enem amanhã. E muita sorte, muito boa sorte. E em 2021 estaremos aqui no Química de Plantão com mais assiduidade, tá bom? Um beijão.